E como que eu cheguei na hotelaria? Eu tinha por volta de 15, 16 anos, meu pai ele era um executivo na área de manutenção, ele tinha uma empresa de manutenção, onde ele tinha vários contratos, né, na área de manutenção em ar-condicionado, e um dos clientes era a área da hotelaria, né? Teve um ano, eu lembro que ele reuniu todos para informar que a empresa entrou em falência. E daí ele iniciou um processo de cancelamento dos contratos de manutenção. Em um dos contratos, ele tinha alguns hotéis, não em Salvador, porque eu sou de Salvador, mas na região sul da Bahia, que era Porto Seguro. E no momento que ele foi fazer o cancelamento desse contrato, o dono da companhia convidou para que ele pudesse ser um gerente de manutenção dessa empresa, né? Então daí a gente acabou mudando e saindo de Salvador para Porto Seguro. E ele foi ser gerente de manutenção no principal hotel de Porto Seguro. E nesse momento, com 15 anos de idade, chegamos no sul da Bahia, ainda sem nenhuma experiência, sem saber o que ia encontrar lá, e precisava trabalhar, né? Então ele, como meu pai, como uma pessoa de referência na cidade com manutenção, porque ele foi ser gerente do principal hotel de Porto Seguro, ele indicou para uma pousada para que eu pudesse trabalhar como auxiliar de manutenção. No dia de hoje seria um menor aprendiz, mas naquela época não tinha, então eu fui como auxiliar de manutenção. E daí eu vou passar para vocês e mostrar a imagem do meu primeiro trabalho na hotelaria, né? Que foi uma pousada chamada Quinta do Porto. Era uma pousada com 35 apartamentos, com toda essa área de lazer, né, voltada para o lazer lá em Porto Seguro. Eu lembro que no meu primeiro dia chegando no hotel, eu fui apresentado ao hotel, apresentado aos departamentos e ao setor que eu iria trabalhar. E para minha surpresa, eu pensei que ia chegar lá e encontrar um líder de manutenção para poder conduzir o meu treinamento e como que eu ia me desenvolver na manutenção do hotel. Não tinha, na verdade, eles contrataram um auxiliar de manutenção que ia ser um faz-tudo dentro da manutenção. Então, mesmo assim, naquele momento eu aceitei o desafio, já estava lá, queria trabalhar, queria entender um pouco mais e passei a conhecer os setores, os departamentos, o que eu iria fazer, como que eu iria fazer e seguindo ali esse processo de entender, porque até então eu não conhecia nada de manutenção ainda era um aprendizado para mim. E nesse primeiro hotel, né, nessa pousada, que é Quinta do Porto, eu iniciei aquele processo de entender. Então, troca uma lâmpada, faz a manutenção num quarto, mas como que fazia a manutenção num quarto? Era uma pintura, né? Era a manutenção da parte de chuveiro, era entender um pouquinho de cada trabalho. E ali eu fui me desenvolvendo o dia a dia, né? Enfim, tomando as decisões de fazer a manutenção, de entregar o apartamento, mas sem muitos conhecimentos. Ali eu comecei a me desenvolver e adquirir conhecimentos na prática, né? Foi exatamente na prática, recebendo informações, tem que fazer, faz, se estava certo ou não, eu estava fazendo, né? E percebi que realmente era o que eu queria para a minha vida, ser um gestor na área de manutenção, né? Olha, com 15 anos de idade, começando ali nessa pousada, já entendia que era o que eu queria. Então dali eu segui, comecei a fazer a manutenção, muito curioso, fazia manutenção na central de alarme, né, na central telefônica, na parte elétrica, na parte hidráulica, um pouquinho de cada coisa, todos os dias e aprendendo. E fui me desenvolvendo e sendo a cada dia um pouco mais curioso com o processo de manutenção.